Olá, futuro mestre dos dados, tudo bom com vocês? Muito bom, muito bom. Aqui é o Emerson Antônio, sou arquiteto de dados da Firmanet. Estou aqui hoje para poder passar para vocês mais conteúdo, para poder aperfeiçoar e deixar vocês mais experts nesse conceito de análise de dados, de conhecimento de dados, de ser um mestre dos dados, é claro, né, meu? E aí, já de imediato, peço para vocês, assim, uma gentileza, curte esse vídeo, compartilha, coloca aí no grupo da faculdade, coloca aí no grupo da empresa, faz esse trabalho aí, ajuda a gente para poder divulgar esse vídeo e crescer cada vez mais, trazendo mais conteúdos para vocês, entendendo também as dificuldades que vocês têm, que vocês vão estar colocando aqui nos comentários, né? Já pedi isso algumas vezes e peço novamente, encarecidamente, coloca aqui nos comentários quais são as dificuldades, os desafios, as coisas que vocês estão aí encontrando no dia a dia, para que a gente possa fazer vídeos de acordo com o nosso conhecimento, com o nosso expertise e trazer aí maiores informações para vocês se tornar o mestre dos dados. E você que está chegando aqui no canal agora, já aproveita a oportunidade, já se inscreve no canal, já clica no sininho, porque toda semana tem conteúdo novo, 3 vezes por semana, segunda, quarta e sexta. Conteúdo novo. A gente aqui tem muito conteúdo para poder passar para vocês, porque a nossa intenção é fazer vocês se transformar em um verdadeiro mestre dos dados. Muito bom, muito bom. E por falar em mestre dos dados, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre teoria do limite central. Realmente é algo interessante, muito envolvente. Por quê? Porque com essa tese de teoria do limite central, você consegue ter uma base de como trabalhar. Isso aqui é um conceito estatístico, e aí com esse conceito você tem a perspectiva de como a perspectiva de inferência estatística, de como fazer uma inferência estatística com intervalos de confiança e entender determinados testes de hipótese, qual é o resultado que vai te trazer ou não, como que você vai compreender esse processo até mesmo em parâmetros populacionais. Você consegue trabalhar com amostra de dados, você consegue também fazer estimativas de média populacional, fazendo uma amostra de dados eficaz, você consegue fazer esse trabalho. Pode ser aplicado em casos de uso, inclusive hoje a gente vai mexer com casos de uso de controle de qualidade de produto. A gente pode trabalhar aí também com controle de qualidade de produto, justamente utilizando o teorema de limite central. Nós temos também modelagem de previsão, modelagens e previsões. Isso é uma coisa que a gente pode trabalhar muito ao decorrer, se vocês achar que precisa, a gente pode detalhar mais ainda o processo de modelagem e previsão, mas o que eu tanto foco nesse conceito aqui de análise de dados e estatística, fundamentos estatísticos, a compreensão e a utilização desses métodos ou metodologias para Big Data, para a grande massa de dados. E o teorema do limite central para a grande massa de dados, ele entra como se fosse uma luva, porque realmente é necessário você ter essa perspectiva, você ter essa ideia, compreender o teorema do limite central para que você possa fazer um bom trabalho com grande massa de dados e conseguir ter um bom êxito. Mas vamos deixar de milongas, né? E vamos começar a mostrar aí para vocês o código-fonte. Inicialmente, a gente vai importar os nossos pacotes. Aqui, ó, importando nossos pacotes, coisa bonitinha. Como vocês sabem, já tem aqui um código já prontinho aqui para vocês. E o teorema do limite central, ele determina que pode ser ou não que nós temos uma média populacional. Pode ser ou não, porque ele também pode trabalhar sem essa média populacional. Mas no nosso caso que a gente vai fazer, vamos trabalhar com a média populacional. Lembrando, o que nós vamos fazer aqui agora é uma estrutura balanceada, não, uma estrutura controlada. A gente vai mexer, vai gerar uns dados controlado. Mas eu gostaria que vocês absorvessem esse conhecimento, esse conteúdo e questionassem a gente para poder fazer isso em uma base que não tivesse assim tanto controle, e até mesmo dar exemplos de bases que a gente pode estar utilizando aí para vocês e mostrar como que a gente trabalharia com essas bases assim, um tanto quanto com anomalias, né?
um tanto quanto não performáticas, vamos dizer assim. Por quê? Porque a partir do momento que você entender o conceito, compreender como funciona o processo e você aplicar na sua base onde você trabalha ou até mesmo a sua base de testes, de estudo, você vai encontrar algumas dificuldades e aí a gente gostaria de estar ajudando a vocês a resolver essas dificuldades. Mas enquanto isso, vamos trabalhar com a base controlada para depois a gente avançar com outras técnicas, se for necessário, para poder trabalhar com bases não controladas assim. Então nós temos aqui um tamanho da amostra, realmente é necessário para a gente entender qual que é a perspectiva dessa amostra e a amostra. Então nós temos ali a média populacional que eu vou querer trabalhar é de 10. O tamanho da minha amostra para poder fazer a brincadeira é de 100. E o número de amostra, quer dizer, a quantidade total que eu vou ter no meu dataset, por exemplo, é de 1000. Rodamos aqui. E aí o que eu vou fazer? Simples, simples, simples. Pegar aqui, um for, criei aqui uma lista. Quem fez o cursinho de Python aqui, que tem uma lista aqui, linguagem Python, já vai saber que isso aqui é uma lista em Python, que nós criamos uma lista. Pegamos o número da amostra e nesse momento eu estou gerando uma amostra calculada pela média, entende? Então eu vou fazer que é uma amostra controlada, né? Uma amostra, vamos dizer que seria uma amostra perfeita. Vamos dizer que seria uma amostra perfeita. Então aqui eu vou fazer, pegando um range para ele rodar, e ele vai gerar o quê? Uma amostra com exponencial. Estou usando NumPy aqui, tanto estou usando NumPy aqui. O Matplotlib eu vou estar usando para poder gerar um gráfico para te mostrar essa brincadeira toda, como ele fica no gráfico, né? Como que a nossa amostra populacional ficaria no gráfico. Então eu estou aqui, pegando a amostra. Isso eu estou criando randomicamente uma amostra com a média populacional com o tamanho da amostra. Então, tem um tamanho de 100 e a média da população é de 10. E aí eu vou gerar a nossa amostra. Aí eu vou pegar a média da amostra. Vocês lembram muito bem que em algum momento eu tenho um vídeo aí que eu trabalho com médias e faço um dataset, né? Eu crio uma quantidade de registros e o que eu determino como seria a minha média se torna diferente do resultado da amostra, né? Do dataset. Por quê? Porque ele tenta chegar próximo, mas ele não é exato, entende? Não é exato. Então eu vou calcular aqui a média e aí essa média aqui eu coloco a média amostral. Eu tenho a média populacional e coloco aqui a média amostral. E depois eu vou lá e acrescento na minha lista. Então ele vai fazer isso 1000 vezes. Perfeito? Rodou ali. Criei minha amostra para poder trabalhar. E aí agora vamos plotar esse cara aqui para vocês entenderem o que loucura nós fizemos, né? Opa, vou fazer isso. Olha lá. É um histograma. Tá aqui, mostrando como que vai fazer o processo. Só que eu acho melhor eu fazer isso aqui tudo, Isso. Olha lá, Perfeito. Então, eu peguei o plot, né? Para poder rodar só o histograma, mas esqueci de fazer os cálculos. Então, eu peguei o sigmoide aqui, sigma, colocando a densidade e a probabilidade da teoria do limite central. O que seria a teoria do limite central? Seria isso aqui, é o limite central, e eu tenho algumas conversões laterais para entender esta curva. Então, esse processo aqui me garante que esses dados eles estão num sistema bem controlado e bem normalizado. Coisa perfeitinha. Claro, gente, no mundo real, para você pegar uma massa de dados e estar com essa perspectiva em um histograma, vocês estão felizes. Porque realmente é muito raro isso acontecer. Mas eu gostaria que vocês comentassem aqui qual que seria, de repente, um dataset que a gente poderia estar trabalhando para mostrar para vocês como funcionaria. E aí a gente elege quem é o melhor dataset aí, ou a quantidade que falar do dataset, a gente trabalha para mostrar para vocês como trabalhar com um dataset completamente aleatório, completamente deturbado. Perfeito? Então temos aqui, só que aí nós temos também que colocar aqui,
umas letras, né, meu? Para identificar melhor. Porque, pô, só isso daí fica esquisito. Então eu vou lá colocar as labels. Aí, ó. Agora ficou melhor, ó. Um histograma da média amostral versus distribuição normal da teoria do limite central. Aqui, ó, distribuição normal e a média amostral. Emerson, beleza, legal. Pô, entendi. Limite central, ele tá ali no 10. E aí, qual que é a teoria para entender o quanto vai para um lado ou para o outro? Nós percebemos que foi para um lado aqui, ó, 1, 2, 3, e do outro lado, 1, 2, 3, e aí já zerou. Percebe, ó, tem o 10, 9, 8, 7, são 3, e zera a quantidade de registros. 10, 11, 12, 13, e já zera, ó, quase no 13 já zera a quantidade de registros. O que eu estou dizendo aqui, que nessa massa de dados, ela não consiste a persistência de um outlier ou de algum tipo de anomalia. Então é uma base de dados perfeita. Mas como que eu uso esse teorema do limite central no dia a dia? Bora lá. É aí que entra a gente. Tentar colocar aí o contexto real. Vamos criar em Python aqui uma demonstração do teorema do limite central que pode ser utilizado para monitorar o controle de qualidade em um processo de fabricação. Vamos supor que estamos monitorando um peso de um produto em uma linha de produção e queremos garantir que a média dos pesos estejam dentro das especificações. Como que eu vou trabalhar isso? Vamos lá, hein? Agora que entra a brincadeira. Nós temos um problema de negócio que foi enunciado. Vou até escrever, ó. Vou até colocar esse problema de negócio aqui, ó, para ficar mais... lembrar mais, né? Aqui, ó. Que eu li, ó. Eu li, tá? Eu escrevi, mas eu li aqui para vocês. Aqui, ó. Tá o problema de negócio. Perfeito. E aí vamos fazer o quê? Vamos calcular isso aí. Eu tenho o quê? Algumas variáveis que eu tenho que colocar. Peso-alvo. Eu coloquei uma variável MU de 100 com peso-alvo. O sigma é o desvio padrão. Eu coloquei de 2. Tamanho da amostra, 30. Então, números de produtos em cada amostra, certo? E o número amostral, número da amostra, 1000. Então, eu já tenho essas variáveis. Isso são informações que o negócio, de repente, pode estar passando para você tentar entender como funciona, né? Claro que desvio padrão, você pode fazer um cálculo ou um levantamento da sua massa de dados para ver qual que é o desvio padrão que está lá identificado. Só que o peso-alvo, quem vai falar para você é o negócio. O número de amostra por lotes, entende? Que é capturado, quem vai falar para você é o negócio. E aqui o número da amostra, vamos supor que seria o lote que está sendo impresso. Aqui vamos supor que eu teria um lote de produtos, esse seria o número de amostras daquele lote que é capturado, e aí eu vou fazer essas perguntas. Qual que é o peso ideal desse produto para cada lote aí, para cada produto de lote saído, para poder fazer esse levantamento. E aí o que eu faço? Eu, dentro de um processo, vou lá e calculo qual que é a definição do limite do controle. Eu não posso passar de muito de 100 quilos. O peso médio, alvo é 100 quilos, então eu não posso passar. O que eu estou falando aqui? Eu tenho que passar mais ou menos 3 desvios padrão, em média. Entende? Então, eu tenho o desvio padrão de 2, significa que provavelmente, assim, superficialmente seria 102 quilos ou 98 quilos. Eu posso trabalhar apenas com 106 quilos ou 94 quilos. Entende? Esse é o limite para garantir a qualidade do produto ali dentro da linha de produção. Coloquei aqui, para você ter uma ideia, ó, 96 e 104. Vamos colocar aqui um print, né? Print. Interpolação. Limite inferior. Opa. E faço a mesma coisa com o limite superior. Porque falar é uma coisa, mostrar é outra, certo? Então aqui eu estou falando que o peso do meu produto, ele tem que variar entre 94 quilos e 106 quilos.
Qualquer coisa passando disso, pode ser que meu produto está defeituoso. Como a quantidade de produto ou o peso do produto ele tem a sua variação, essa variação ele pode ser respeitada. Mas é claro, quem vai te passar essa variação é o negócio. Ou até mesmo você levanta mediante a sua massa de dados e entenda mais ou menos o quanto está variando, certo? E aí confirma com o negócio, para ver se realmente tem. E daí em diante você faz o modelo teorema do limite central para saber quanto em média poderia estar dando de erro para o seu produto. Um outro detalhe muito importante que vocês não podem esquecer é que eu estou utilizando uma massa de dados controlada. Então, o que isso significa? Pode ser que a minha massa de dados controlada não dê diferença nenhuma. Mas vamos ver juntos. Vamos ver juntos. Aqui, ó, estou criando, ó, simulando o peso de um produto em uma linha de produção. Estou fazendo a simulação e agora estou calculando a média para a amostra, deixando tudo isso em variáveis. E agora eu vou verificar, porque a minha amostra eu já criei lá em cima, né? Eu vou verificar. Aqui, ó. Opa! Olha lá, ó. Verificar se a média estão dentro do limite central. Botei para rodar. E aí, beleza? Tá bonitinho? Mas cadê o resultado? Ah, calma, tá aqui, ó. 100%, ó. Percentual de amostra dentro do limite de controle. 100%. Mas isso é a minha base de dados que eu criei controlada. Perfeitinha. Entendeu? Ó, perfeitinha. O que eu quero mostrar para vocês é como que você utiliza o teorema do limite central para um problema de negócio. E aí eu gostaria que vocês pudessem colocar aqui nos comentários qual que seria a massa de dados que a gente poderia estar utilizando para mostrar isso no contexto de vocês, para que vocês possam entender na íntegra. Mas isso aqui tem que ser usado e muito, beleza? Aguardo vocês para a próxima. Aquele abraço.